Olha só, gente. Olha só isso aí, né? Aparentemente parece uma pousada, mas isso aí é uma casa de senhoras, sabe? Você já sabe o que eu quero dizer, né? Parece uma pousada, mas eu já tenho experiência com isso, que eu já morei em casas assim, eu já conheço, né? Então, gente, vamos dar uma reforçada aqui, né? Sobre o assunto de crer nas coisas antes de eu começar a falar do coronavírus, né? Às vezes a gente cresce nas nossas famílias com nossos costumes, com as nossas formas de viver desde criança, e essas coisas elas ficam muito no cérebro. A neurociência tem um monte de explicação, mas eu não vou entrar na neurociência agora, porque senão vai demorar muito, né? Tem que ser mais direto, né? Estudos, né? Então, o que acontece, gente? Acontece que a gente cresce com os costumes, né? E a gente rompe alguns deles, ou não, por curiosidade, ou por, sabe, quebrar um pouco o gelo para viver uma coisa diferente. Então, com as coisas de Deus também é assim. Quem diria? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar de Deus dessa forma, né? Era impossível, porque não me interessava. O mundo hoje em dia não interessa. A parte de Deus parece que a pessoa está perdendo tempo, parece que a gente está perdendo o que está em volta, né? A sensação que dá é que a gente está se privando de viver uma vida feliz, sendo que um abismo puxa outro abismo mesmo. Se você não tiver regras, você não para. Por mais que você seja um estudioso, por mais que você não tiver regra, você não para, sabe? O egoísmo e as coisas fazem com que você vá embora e não pense nos outros e vai fazendo um monte de coisa errada. Imagina que você pudesse chegar num lugar e matar, ou brigar e ter a decisão de matar se quiser, né? A gente se mataria sem as leis, sem as regras. A gente seria como os animais. Brigaríamos pela fêmea até matar. Hoje em dia briga. A mulher às vezes para se sentir atraída, para se sentir viva, ela dá um olhazinho, ela faz uma coisa e arruma uma confusão grande que às vezes termina em morte. Imagina, gente, imagina se a gente não tivesse leis, se a gente não tivesse regra. Por isso que Deus deixou na terra. Então a gente vai se criando, gente, com essas coisas, e cada um no seu mundo. Dentro da religião acontece isso também, né? É por isso que eu me considero um novo plano de Deus nessa terra. E Deus, Ele está mandando, Ele está me pedindo que eu coloque esses planos dele em regra. Só que as minhas morais, meus râncios e as minhas manias, as minhas, não digo da religião, elas estão meio que impedindo, tá? Porque eu podia ter ajudado campanhas, né? Eu podia ter levantado eu mesmo dinheiro para poder levar alimento às pessoas e não esperar dos órgãos grandes, porque a mentalidade é assim: eu não vou pedir dinheiro, não vou fazer essas coisas. Os órgãos competentes estão aí, mas os órgãos competentes, eles estão meio que corrompidos pelo tempo, oxidado, né? O ferro enferrujou. Por quê? Porque são tão grandes e já movem um mecanismo tão empresarial que é até difícil de ajudar, né? Eles estão com dificuldade de ajudar, né? Eles ajudam, mas é meio que vai surgindo uma sensibilidade diferente no coração dessas pessoas. E eu não. Eu tô fresco ainda. Eu tô uma pessoa ainda, sabe? Ainda, vamos se dizer assim, as coisas estão fluindo agora. E tudo que é novo tem competência quando as pessoas querem, né? Você coloca uma pessoa para trabalhar em uma empresa, um mês ela trabalha muito bem. Quando ela já tem antiguidade, já tem muitos anos, meio que ela está respaldada até pela lei, a lei da antiguidade, né? E é complicado, né? Complicadíssimo, porque você nunca dá o máximo de você quando você está começando. Agora, quando você já é velho, vai sofrer os que estão chegando. Você está me entendendo? Então é meio que por aí, né? Então, gente,
Então, por causa dessas coisas que eu estou falando, a gente tem tendência a antipatizar e não escutar a situação do próximo. Né? A gente fica meio que resistente. Né? Como é que eu vou fazer? Olha, meu pastor lá na igreja onde eu vou, ele predicou uma coisa que eu fiquei impressionado. Marcou a minha vida. Ele disse que Deus muitas das vezes pega o perseguidor para ser perseguido. Então, quem diria, né, gente? Uns anos atrás, olha só, fera. Uns anos atrás, eu tava nem aí para se uma pessoa ficasse me falando de Deus. Para mim não me interessaria de jeito nenhum uma pessoa me falar de Deus, né? Quem diria? E agora eu tô passando por isso. O perseguidor, né? Ficou perseguido, porque agora eu fico com uma certa agonia. Eu sinto agonia em querer de gritar para o mundo assim, ó, cuidado. Existe um Deus, porque muitas vezes diz assim, eu creio em Deus, tá? Deus existe, mas na verdade os fatos, o que a gente faz não bate, sabe? Eu andei analisando amigos, andei analisando pessoas e eu vi que muitas das vezes a fé dessas pessoas me dão conselho e tudo, mas não bate com o comportamento. Do jeito que a Bíblia manda, do jeito que as coisas são, sabe? E eu fico assim pensando, meu Deus, onde é que a gente vai chegar, né? Nós seres humanos com essas coisas. Então por essas situações, olha aí, ó, os boi, as coisas. Elas têm a pelagem assim por causa do frio. Então, gente, eu fico pensando que por causa dessas coisas, desses costumes, dessas coisas, né, que a gente vive, a gente se bloqueia para viver muita coisa. Se eu fosse abrir a minha mente para viver como eu tenho que viver, como eu acho que eu tenho que viver, muita gente não ia gostar de mim. Sabe, porque eu ia dar a sensação de que tô... Gente, eu tenho tantas pessoas que me seguem lá no meu Facebook e que às vezes se chateiam comigo porque eu não dou atenção, porque uma hora eu quero que divulgue uma coisa, outra hora eu não quero que divulgue. Então é meio que chateado e eu entendo eles. Eu coloquei um vídeo do canal lá, quase ninguém olhou, por quê? Tipo uma vingança, sabe? Tipo assim, antes ele estava dizendo que não queria que compartilhasse. Quer dizer, eu sei, eu entendo essas coisas, sabe? Se eu me responsabilizo pelas minhas atitudes. E nós, gente, a gente tem coisas dentro de nós que a gente tem que quebrar. Por exemplo, se eu não tivesse quebrado essas coisas dentro de mim, eu jamais, gente, jamais estaria falando de Deus para vocês. Jamais. E eu estou passando, Deus falou para mim, você está passando, porque imagina só, uma pessoa falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, há anos atrás, muitas das vezes eu não prestaria atenção. Você está me entendendo? Só que a gente tem um dever, a gente tem a obrigação de falar de Deus, tá? Quem está falando de Deus aqui é um cara tatuado, muito antes de hoje em dia a tatuagem está na moda, tem tatuagens minhas que são muito antigas, mais de 20 anos. O cara que está falando aqui não é um cara antigo, não. É um cara moderno. Um cara que eu já passei dos 44 anos, mas bem jovem, pratico vários esportes. Não tem nada de caretice. Simplesmente é uma coisa que eu senti, que eu provei. E que nem todo mundo tem a oportunidade de provar. Porque rechaça, como é que se diz no português? É meio que não aceita, sabe? Não quer, não interessa, as coisas do mundo, você tem que viver, mas com muito cuidado. É que nem a alimentação é boa também. Se você comer, a alimentação boa também, ela vai por mecanismos diferentes, mas engorda também, né? Então, gente, é isso aí. Então eu vou contar tudo isso que eu tô falando para vocês, eu vou contar, né, para vocês, sobre a experiência do coronavírus. Eu estou preparando vocês para vocês escutar como funciona a minha cabeça, porque vocês não me conhecem. Vocês podem pensar que eu sou qualquer bobo, ou então qualquer um que quer fazer propaganda do nova moda de crente. Não, todo mundo é crente, todo mundo é cristiano, todo mundo aceita Jesus, todo mundo sabe. Uma moda agora que tem, né? Eu não estou falando de todos, mas eu estou dizendo para vocês que eu não sou nenhum bobo.
eu estaria perdendo tempo se Deus não existisse, eu tivesse todo esse trabalho de falar para vocês isso. Pegaria meu corpo. Se eu quisesse fazer sucesso nas redes sociais, eu ia para onde amigos, gravava aulas de jiu-jitsu, fazia polêmica, começava a fazer coisas que desobedecessem as coisas para poder dar polêmica. Eu sei como mexer com esse lado. Só que aqui eu não venho fazer isso, porque tem uma ordem de Deus, sabe? Quando as coisas de Deus, a porta é estreita. Você não pode fazer do jeito que você, que a maioria quer, né? A maioria que eu digo assim é o mundo quer. Então não interessa se meu canal tem pouco, se tem muito. Interessa que eu vou fazer o que Deus está colocando no meu coração, né? É isso, né? Se Ele quiser que cresça, vai crescer. Se Ele não quiser, não vai. Mas eu vou ganhar experiência, já estou ganhando. Eu não pensei que rápido eu ia ter tanta gente assim, né? A minha esposa divulgando, meu filho também. Mas eu mesmo, eu não sei mexer com essas coisas assim não, sabe? Pra mim não é assim não. Você tá me entendendo? Eu sou meio analfabeto em redes sociais. A minha esposa que... Muita gente me olha, a minha esposa aí, e pensa que é eu. É ela. Eu só sei mexer em Facebook, essas coisas. Ui, gente, aqui não dá pra ir. Eu vou voltar, né? Então, gente, eu vou voltar aqui e vou começar a explicar sobre o coronavírus, que eu acho que já tá bom de meio expor para vocês como é que é a minha cabeça, né? Em relação às coisas que eu não sou nenhum bobo, que eu sei muito bem, que eu jamais ia acreditar em alguma coisa porque é moda ou jamais. Não me convém, sabe? Não me convém ficar falando dessas coisas quando eu tenho esportes. Eu sou professor de jiu-jitsu, eu posso ser professor de surf também, e professor mesmo, de verdade, não aula de educação física, sabe? Então eu venho falar para vocês porque eu tenho vontade que vocês provem essas experiências que eu tive, né? Eu sei que cada um tem seu tempo, cada um tem sua mente, seu particular, mas eu tenho vontade, a vontade nasce de dentro de mim, que vocês conheçam essa experiência, sabe? Não sou nenhum bobo, sabe? A minha experiência de vida é tremenda, então eu vou explicar para vocês, tá? Do coronavírus no próximo vídeo. Não perca o vídeo, fique atento aí. Fica um abraço para vocês.